4.000 anos, talvez mais, de barro comprimido, linhas em cunha, mãos que alinharam símbolos, enquanto o sol se punha sobre zigurates. Imagine um tablete úmido sendo retirado do sedimento de um antigo depósito, a superfície enchida de risco após risco. Ali, as palavras sobrevivem onde corpos e palácios já viraram pó. O que esses textos, gravados na Suméria e nas tradições mesopotâmicas que a seguiram, nos dizem sobre o mundo que existia antes da chegada dos vigilantes? Aquelas figuras que, na tradição de Enoque e em parte da leitura de Gênesis, descem do céu para ensinar, transgredir ou transformar a humanidade. Não estou propondo uma resposta simples ou definitiva, mas os escritos sumérios e suas adaptações babilônicas criam um quadro poderoso, um mundo em que deuses e forças primordiais ainda disputavam a ordem do cosmos, onde o saber divino era a própria chave da civilização, e onde a transferência desse saber entre céu e terra tinha consequências profundas. Ao acompanhar esses textos, Enuma Elish, Atrahasis, o Eridu Gênesis e a famosa Lista de Reis, vemos um palco cultural e simbólico no qual a ideia de seres celestes que ensinam ou interferem na vida humana já estava plenamente articulada muito antes de Enoque receber suas revelações. Se essa investigação te interessa, fica comigo até o fim deste bloco. E se gostar do conteúdo, inscreva-se e deixe um like. Vamos explorar juntos essas camadas de mito, história e interpretação. Para entender o que esses textos revelam, precisamos primeiro retornar ao lugar onde foram escritos: a Mesopotâmia, a terra entre rios. É lá, no ventre das planícies aluviais do Tigre e do Eufrates, que nasceu a urbanidade mais antiga que conhecemos, cidades como Eridu, Uruk e Ur, zigurates que rasgavam o horizonte como montes construídos, sistemas de irrigação que domaram a água e permitiram excedentes, tribunais, templos e exércitos. Nesse ambiente, a escrita surge não como um gesto puramente literário, mas como uma necessidade administrativa e religiosa. Contar grãos, registrar ofertas, garantir propriedade. O que começa como lista de contagens, transforma-se, com o tempo, em verso épico, hino e mito. A escrita cuneiforme, nome dado muito depois pela forma em cunha dos sinais, nasce por volta de c. 300 a.C. primeiramente como pictogramas, e gradualmente como um sistema silábico capaz de reproduzir línguas como o sumério, e mais tarde, o acádio. Tablets guardados em depósitos cerimoniais e bibliotecas reais sobrevivem porque o clima árido e as arcilas cozidas os preservaram. Outros foram copiados, reorganizados e comentados por escribas durante séculos. Quando lemos um tablete do segundo milênio antes da Era Comum, muitas vezes estamos diante de camadas, o traçado de um mito que passou por reescrituras, acréscimos políticos e atualizações teológicas. Isso importa. O que os textos dizem foi moldado por centros de poder, por teologias de cidade-estado e por tradutores que reescreviam histórias para legitimar reis e templos. No cerne da visão mesopotâmica do cosmos está a ideia de águas primordiais e a sua diferenciação. Na grande epopeia que os estudiosos chamam de Enuma Elish, a história abre-se com uma mistura indistinta. Águas doces e águas salgadas, personificadas como Apsu e Tiamat, juntas no princípio. Desses primeiros elementos nascem gerações de divindades. A vida divina prolifera, e com ela surgem ruídos, agitação e, em última instância, conflito. Apsu, incomodado pelo movimento dos jovens deuses, trama em segredo eliminá-los. Ea, ou Enki, na tradição suméria. Porém, com inteligência e astúcia, impede esse plano e aniquila Apsu. Do ventre da violência divina, desponta Marduk, figura central na versão babilônica. Jovem e poderoso, invocado pelos deuses cansados de guerra, que enfrenta Tiamat, a personificação do mar caótico, em batalha. Marduk atravessa Tiamat, a divide, e dela cria céu e terra. Do corpo da deusa forma o firmamento, os rios, o espaço habitável. Nomear e ordenar o cosmos tornam-se gestos de poder. A separação das águas de cima e de baixo, a fixação de estações e destinos,
a atribuição de lugares. A leitura narrativa é vívida. Imagine Tiamat inflando-se como um monstruoso ventre de mar. Marduk, com uma rede e vento aprisionador, perfura o corpo e lança os céus como um arco. Mas sob essa imagem espetacular, há uma outra camada. A Enuma Elish não é apenas cosmogonia, é teologia política. Ao celebrar Marduk como criador e legislador, a narrativa eleva a cidade de Babilônia e seu deus acima das outras divindades regionais. A criação do mundo, portanto, serve também para justificar um novo centro de poder e um novo ordenamento religioso. Ainda assim, a estrutura básica, um cosmos formado pela separação do caos por um herói divino, tem implicações mais amplas. Ela articula a ideia de que a ordem é adquirida pela ação, pelo combate, e que os deuses mantêm uma relação direta e dinâmica com a fábrica do mundo. Se a Enuma Elish fala do nascimento do cosmos e da afirmação de um Deus supremo em termos políticos, outras tradições mesopotâmicas tratam do início da humanidade e do seu propósito. Nos textos conhecidos como Atrahasis e no fragmentário Eridogênesis, encontramos uma imagem consistente. Os deuses trabalham, em algum momento, a labuta divina, arar, carregar, sustentar templos, torna-se pesada. Para aliviar esse fardo, uma solução radical. Criar seres que possam assumir as tarefas. A fabricação do humano é, nas versões mais completas, um processo técnico e brutal. Misturam-se argila e sangue. O sangue de um deus derrotado ou sacrificado. E assim, o primeiro homem recebe uma centelha divina que o torna vivo, mas essencialmente disponível para o trabalho. Essa origem utilitária da humanidade traz consigo uma pergunta ética. Qual é o lugar dos seres humanos diante dos deuses? Em Atrahasis, as coisas crescem além do esperado. A população se expande. O barulho humano perturba os deuses. E a divindade Enlil decide limitar a raça humana. Medidas que vão da introdução da mortalidade à redução da fertilidade. E, finalmente, à decisão extrema de eliminar a humanidade com uma inundação. As respostas divinas aos problemas humanos oscilam entre punição, regulação e, ocasionalmente, clemência. Em Atrahasis, um deus menor, geralmente identificado com Ea-Enki, intervém para salvar um homem justo, construindo uma arca que preserva sementes de vida, animais e um sobrevivente que reinicia a humanidade. Esse padrão, criação utilitária, excesso populacional, castigo por inundação e salvação de um escolhido, ecoa de forma perturbadoramente semelhante na narrativa bíblica do dilúvio e em outras tradições do Antigo Oriente Próximo. A lista de reis sumérios introduz, por sua vez, outra dimensão da memória antiga. Nomes de dispositivos sociopolíticos e cronologias que parecem transcender qualquer experiência histórica plausível. Nas porções que tratam dos reis antediluvianos, encontramos reinados que duram dezenas de milhares de anos, números que, se lidos literariamente e literalmente, tornam-se inacreditáveis. É aqui que a técnica numérica mesopotâmica entra na conversa. O sistema sexagesimal, baseado em 60, era prático para cálculos e divisões. Certos números grandes podem ter sido produtos de convenções matemáticas ou de significados simbólicos. Além disso, esses comprimentos de reinado podem codificar períodos míticos, eras, que marcam etapas de um desenvolvimento cultural ou cosmológico, ou podem funcionar como um modo de conectar a história presente a um passado sagrado. Não é difícil ver, por exemplo, como reinos de imenso tempo concedem à autoridade real um caráter atemporal. O monarca não é apenas um gestor, é uma ligação com uma era primordial. Esses são temas recorrentes: separação e ordenação do caos, instrumentação dos humanos para fins divinos, e a produção de estruturas de legitimação social, por meio da cronologia mítica. Sobre esse palco, aparece uma figura que interessa de modo direto a nossa pergunta sobre os vigilantes. Os Apkallu, também grafados como Apkallu, ou transliterados como Akalu, em algumas tradições. Os Apkallu são, nas formas mais antigas, sábios civilizadores, seres que emergem do Abzu, a água subterrânea, associada à sabedoria de Enki, e que trazem à humanidade os Me,
os poderes ou atributos essenciais da cultura, incluindo técnicas de escrita, conhecimentos de metalurgia, práticas sacerdotais, leis e ritos. A imagem episódica que acompanha os Apkallu é forte e, ao mesmo tempo, ambígua. Em artefatos e relevos, aparecem frequentemente como figuras parcialmente humanas e parcialmente ictíneas. Peixe cobrindo o corpo, cabeça humana, segurando instrumentos ritualísticos. Eles emergem do mar ou do abismo aquático à noite, ensinam e, quando o trabalho está concluído, retornam ao Abzu. Numa leitura, eles são os instrutores paradigmáticos. Trazem civilização. Abrem os sentidos humanos para técnicas que transformam o mundo. Noutra leitura, acrescida por textos posteriores, essa transferência de conhecimento pode tornar-se problematizada. O saber profano ou o conhecimento perigosamente poderoso, o segredo do céu, práticas místicas, armas, pode gerar desordem quando mal utilizado. É aqui que a narrativa suméria se aproxima tematicamente do que mais tarde será articulado nas tradições de Enoque sobre os vigilantes. Em Enoque, seres celestes descem e ensinam conhecimentos aos homens: astrologia, cosmética, metalurgia, encantamentos. Esse ensino é descrito tanto como um presente civilizatório, quanto como uma transgressão que viola limites celestes, levando à corrupção, à violência e ao eventual castigo, a queda dos vigilantes, o nascimento dos Néfilim e a subsequente intervenção divina. Nos textos mesopotâmicos, não temos uma figura exatamente análoga aos Angeli do cânon judaico-cristão, mas as dinâmicas, seres de outro plano que comunicam saberes que remodelam a sociedade humana, aparecem repetidamente. É menos uma identidade direta e mais um padrão cultural que se repete. A ideia, por um lado, de que a civilização é fruto de uma transmissão sagrada, por outro, a suspeita de que essa mesma transmissão pode ultrapassar limites e produzir consequências desastrosas. Antes de pular, precipitadamente, para identificar vigilantes e Apkallu como o mesmo fenômeno, convém manter duas advertências interpretativas. A primeira é cronológica e textual. Os textos sumérios e acadianos que descrevem Apkallu e as cosmogonias datam de contextos e períodos que antecedem em séculos ou mesmo milênios as versões finais da literatura de Enoque, preservadas em geações posteriores. Entre esses mundos, houve contatos complexos, migrações, confluência religiosa, exílios e traduções durante o primeiro milênio antes de Cristo, especialmente o exílio da Babilônia, que constituíram canais plausíveis para que temas e imagens migrassem, se transformassem e reaparecessem em novos corpos literários. A segunda advertência é teológica e hermenêutica. O politeísmo mesopotâmico e a teologia monoteísta dos textos hebraicos pertencem a matrizes religiosas distintas. Assim, sem dizer que um texto explica o outro em termos de historicidade literal, podemos reconhecer que ambos respondem a perguntas humanas semelhantes. Por que a maldade? Como surgiu o saber? Quais são os limites entre o divino e o humano? Retomando o fio, os episódios de crise são particularmente relevantes. Nos mitos mesopotâmicos, o crescimento descontrolado da população e o ruído que perturbava os deuses funcionam como motivos narrativos que levam ao castigo. A introdução da mortalidade e a decisão de eliminar a humanidade por enxurrada não são apenas punições. São reajustes do equilíbrio entre ordem e caos. Nesse sentido, a transmissão de conhecimento está no centro de um problema moral. O saber que permite a acumulação de poder, riqueza e técnicas bélicas também altera as relações interhumanas e interdivinas. Quando um Apkallu ou um deus compartilha uma técnica, ele cria um novo agente histórico, e este agente pode ter efeitos imprevisíveis. Nessa configuração simbólica, é fácil ver por que séculos depois, autores e sábios em outras tradições retomariam e reelaborariam imagens de seres que descem do céu para ensinar. Em Gênesis 6:1-4, o episódio dos filhos de Deus, que tomam por esposas as filhas dos homens e geram os Néfilim, apresenta uma resposta judaica acadêmica a problemas muito semelhantes.
cruzamentos entre mundos, a transgressão de limites e o aparecimento de uma violência que chama o juízo divino. No livro de Enoque, essa cena é expandida. Os vigilantes, nomes específicos, histórias de ensino proibido, interdições e punições, recebem um tratamento detalhado que coloca o saber transmitido no centro do drama ético. Entre Suméria e Enoque, há, portanto, uma família de motivos que orbitam em torno das mesmas questões, mesmo que usando vocabulários e teologias distintas. Mas antes de tentar traçar linhas de paternidade textual, ou de sugerir uma única trajetória causal entre mitos mesopotâmicos e tradições hebraicas tardias, precisamos considerar 3 linhas explicativas, que me parecem as mais relevantes para interpretar o que esses textos revelam sobre o mundo anterior à chegada dos vigilantes. A primeira hipótese é a da memória mítica. Certas experiências sociais e ambientais, inundações catastróficas, rupturas políticas, transferências de tecnologia entre populações, geram narrativas que persistem como mitos. Ao longo de gerações, essas lembranças se condensam em imagens poderosas. O Deus que luta com o mar, o rei que governa por milhares de anos, o ser que ensina a escrita. Os mitos funcionam como depósitos de memórias sociais, recoloridas pelas necessidades explicativas e legitimadoras de cada era. A segunda hipótese é a do simbolismo teológico. Essas histórias articulam ideias sobre ordem, legitimidade e o lugar humano no cosmos. Criar o homem a partir do sangue de um deus e da argila é uma proposição teológica com implicações antropológicas. A humanidade é tanto dotada de algo do divino, quanto destinada a um papel funcional. Os ensinamentos atribuídos aos Apkallu não são apenas tecnologia, são elementos constitutivos da cultura que dotam uma sociedade de identidade. Nesse sentido, os textos são menos registros de eventos passados do que imagens que explicam por que o mundo é como é. A terceira hipótese sugere traços de uma base histórica mais específica. Contatos interculturais, pressões demográficas e eventos climáticos podem ter produzido relatos que, embora amplamente mitificados, contenham núcleos de memória histórica. Por exemplo, lembranças de grandes inundações regionais, de movimentos de populações ou de elites que transmitiram técnicas de fabricação e escritura. Esses núcleos podem depois ser transpostos para o reino do mito, por meio de amplificações e retóricas sagradas. Cada hipótese tem força, e cada uma exige cautela. Historicamente, os textos sumérios não nos fornecem provas, no sentido científico moderno, sobre a existência literal de seres angelicais que ensinaram à humanidade. Eles nos oferecem um repertório de imagens e narrativas que mostram como antigas sociedades pensaram a origem do saber e as consequências de sua circulação. São, portanto, essenciais para responder à pergunta do título. Os textos sumérios revelam um antes, no qual a interação entre o divino e o humano era entendida como o motor da civilização, e ao mesmo tempo como a possibilidade de uma desordem que exige correção. À medida que avançamos, precisamos também manter em mente questões técnicas que não são mero detalhe. Quando a lista de reis fala em reinados de 28.800 anos, o leitor moderno não deve aceitar esse número ao pé da letra. Em vez disso, deve perguntar por que números tão altos foram escolhidos, como o sistema sexagesimal e as convenções numerais poderiam influenciar a transmissão desses dados, e que função simbólica esses números cumpriam no discurso político e religioso de uma cidade-estado. Quando lemos sobre os Apkallu retornando ao Abzu, devemos pensar tanto na iconografia, como esses seres eram representados em objetos rituais e esculturas, quanto no significado cultural de vir do abismo, que no imaginário local conecta a sabedoria, origem da vida e o mundo subterrâneo das águas. E há finalmente uma dimensão prática: a circulação de textos. Muitos dos mitos que hoje chamamos de sumérios foram preservados em nubos de fragmentos e em compilações posteriores, sobretudo em acádio. Os escribas não hesitavam em adaptar antigos hinos a novas circunstâncias políticas. Copiar uma versão de Enuma Elish, no acervo do rei de Assíria, equilibra tanto um projeto religioso quanto um projeto de memória.
Assim, quando procuramos vestígios de ideias que possam ter antecedido as narrativas de Enoque sobre os vigilantes, devemos seguir as vias materiais da transmissão: bibliotecas locais, coleções de palácio, cópias em exílio, traduções e recensões. Até aqui, então, reunimos um cenário, um espaço físico, a Mesopotâmia, onde a escrita surge, onde templos são centros de poder, um conjunto teológico, desde Apsu e Tiamat até Marduk, que define como a ordem surge do caos. Narrativas sobre a criação humana que ligam trabalho, sacralidade e punição. E figuras intermediárias, Apkallu, que personificam a ideia de transmissão de saber. Todos esses elementos compõem o palco cultural que, por milênios, condensa uma maneira muito específica de pensar a relação entre céu e terra. E é precisamente nesse palco que a imagem dos vigilantes encontra ecos e precursores. Mas como essa migração de motivos aconteceu? Quais foram as mediações históricas? Que transformações sofreram as imagens originais ao se deslocarem de uma tradição politeísta mesopotâmica para os discursos monoteístas e apocalípticos que apareceriam mais tarde? Responder a isso exige uma travessia metodológica, cruzar as evidências textuais, ler as camadas de edição dos textos, comparar iconografias e, acima de tudo, reconhecer as lacunas. Ao nos prepararmos para essa travessia comparativa, convém não perder de vista um último aspecto que emerge com força dos textos sumérios: a ambivalência do saber. Saber é emancipação e risco. É técnica que domestica a natureza e, ao mesmo tempo, potência que pode provocar rupturas. Na imagem do Apkallu, que deixa sua pele de peixe e ensina o homem a escrever, podemos ver tanto o princípio da civilização quanto o anúncio de uma crise moral que talvez, só milhares de anos depois, ganhe a forma literária dos vigilantes. Quando olhamos para esses motivos, transmissão de saber, transgressão, catástrofe, perguntamos então, qual lugar essa memória ocupou na cabeça das gerações que finalmente redigiram Enoque e reinterpretaram Gênesis? Haverá paralelos superficiais, modelos ideacionais herdados, ou sincretismos mais complexos? A resposta exige que cruzemos textos, contextos históricos e as lacunas do registro arqueológico. É justamente essa travessia, que associa análise textual e leitura histórica, que nos permitirá aproximar, com prudência, o que os textos sumérios revelam sobre o que veio antes da chegada dos vigilantes. Olhando para esse conjunto de motivos, cosmogonia violenta, criação humana por mistura de sangue e argila, instrutores que vêm das profundezas ou dos céus, reinos antediluvianos de durações míticas, voltamos à pergunta: o que exatamente os textos sumérios revelam sobre o mundo que existia antes da chegada dos vigilantes? Para responder com a devida moderação, precisamos atravessar 3 áreas complementares: as vias materiais e culturais pelas quais imagens migraram, as transformações teológicas que reinterpretem antigos motivos, e os limites da evidência arqueológica e textual, que nos impedem de fixar uma narrativa única. Comecemos pelas vias de transmissão. Entre a Suméria e os textos judaicos tardios há séculos de circulação cultural no Oriente Próximo. Cidades, povos e impérios moveram-se, conquistaram e adaptaram tradições umas das outras. A própria língua acadiana, que serviu durante muito tempo como língua diplomática e literária, preservou e reinterpretou mitos sumérios. Hinos e esboços antigos foram reescritos em acádio, copiados por escribas que trabalhavam em bibliotecas palacianas, e muito mais tarde, guardados em coleções como a de Assurbanipal. Esse fluxo textual significa que imagens e temas, o dilúvio, os seres que trazem conhecimentos, a ideia de um mundo primordial dominado por águas, puderam viajar, ser recombinados e, em novos contextos, tomar sentidos variados. Do ponto de vista material, há caminhos claros: comerciantes e diplomatas, colonos e prisioneiros, escolas de escribas que ensinavam escrita cuneiforme a gerações sucessivas. Um exemplo notável na tradição antiga é a figura conhecida em relatos greco-babilônicos como Oanes, descrita por Berossos, uma criatura aquática que emerge para ensinar os homens. Ainda que o registro de Berossos seja posterior e já filtrado por tradições helenísticas,
Ele ilustra como uma imagem. Aquele peixe-homem civilizador persistentemente reaparece em diferentes idiomas e moldes. Para o mundo hebreu, canais de contato mais diretos ocorreram especialmente durante e após o exílio babilônico, século VI a.C., quando elites judaicas viveram sob domínio neo-babilônico e tiveram acesso a arquivos, bibliotecas e a formas literárias do Oriente Médio. Nas décadas e séculos seguintes, temas mesopotâmicos foram conhecidos, disputados e reinterpretados em termos totalmente novos. Mas a simples contiguidade cultural não equivale à identidade de conteúdo. Aqui entra a segunda dimensão, a transformação teológica. Em Mesopotâmia, a transmissão de saber pelos Apkallu é, em muitos textos, uma narrativa de origem civilizatória. Sabedoria, escrita, arquitetura, leis e ritos são legados sagrados que legitimam templos, ofícios e hierarquias sociais. Ensinar os poderes que estruturam a vida social, é um ato que funda cidades e cultos. A tensão moral aparece quando o uso desses poderes cria problemas, barulho, excesso, tecnologia bélica. Mas a cosmologia original não costuma imputar aos ensinamentos um status de culpa absoluta. É sobretudo uma dinâmica de equilíbrio entre responsabilidade divina e humana. No corpus judaico que preservou a tradição dos vigilantes, como em Gênesis 6 ou no livro de Enoque, a mesma dinâmica é reconfigurada por outra lente. O relato enfatiza a transgressão de limites cósmicos e morais. Os seres que descem do céu não são meramente professores. Eles são vigilantes que quebram juramentos, tomam esposas humanas, transmitem conhecimentos proibidos e engendram criaturas híbridas que semeiam violência. A teologia que produz esse enredo sublinha um Deus único que julga transgressões. O elemento civilizatório transforma-se em grande parte em motivo de censura. Em suma, um padrão cultural antigo, ensino divino, civilização, risco, é narrado, em ambiente judaico-apocalíptico, como uma narrativa de queda e punição. Essa reconfiguração tem efeitos importantes na leitura comparativa. Motivos semelhantes podem carregar valores opostos dependendo do enquadramento teológico. O mesmo gesto de ensinar pode ser visto como benéfico ou como criminoso. Assim, quando traçamos paralelos entre Apkallu e vigilantes, devemos distinguir. Há uma continuidade de imagens e temas, mas não uma identidade de juízo ou de função teológica. A leitura judaica transforma um elemento civilizatório em um aviso escatológico sobre limites estabelecidos entre céu e terra. Há, por fim, a questão das formas e das imagens. As representações iconográficas mesopotâmicas de sabedoria frequentemente mostram figuras com atributos híbridos: corpo de peixe recobrindo o humano, cabeça humana emergindo de escamas, enquanto o repertório literário judaico desenvolve nomes próprios, uma narrativa de queda e uma genealogia de monstros, os Néfilim. As esculturas e relevos do Próximo Oriente Antigo serviam a propósitos rituais e protetores, como os genii em relevos assírios, e a iconografia do peixe-homem pode ter inspirado, em sentido amplo, histórias literárias que surgiram mais tarde. Mas o salto de uma imagem cultual para uma narrativa religiosa sancionada não é automático. Exige mediações discursivas e funções sociais distintas. Além da transmissão cultural e da transformação teológica, é preciso abordar o problema da historicidade. Os textos sumérios não são, em sua maioria, crônicas históricas no sentido moderno. São composições literárias e teológicas que operam com níveis variados de memória histórica, mitificação e simbolismo. A lista de reis sumérios, por exemplo, entrelaça porções que claramente se referem a dinastias históricas, com capas míticas de reinados antediluvianos de duração extraordinária. Esses números gigantes, reinados de dezenas de milhares de anos, podem ser interpretados de modos diversos, como codificações simbólicas, um número que representa um ciclo astronômico, como eco de sistemas sexagesimais que multiplicam unidades por fatores específicos, ou como elementos deliberadamente atemporais para conferir sacralidade
há uma legitimidade régia. Em qualquer leitura, o ponto metodológico é o mesmo. Convém evitar a leitura literalista sem descuidar do valor informativo desses textos, para entender como antigas sociedades conceberam seu passado. Do ponto de vista arqueológico, o registro é fragmentário. Muitos tabletes chegam a nós em pedaços. Com frequência possuímos várias versões do mesmo mito, cada qual com acréscimos locais e telúricos. A Enuma Elish que conhecemos em forma padronizada foi, em grande medida, recitada em rituais de coroação em períodos em que a figura de Marduk precisava ser reafirmada. Atrahasis e o Eridu Gênesis existem em variantes incompletas. O texto de Atrahasis preserva uma versão do dilúvio que se aproxima da narrativa de Gilgamesh e da tradição bíblica, mas com diferenças de ênfase que iluminam mais sobre preocupações sociais do que sobre um registro factual. Esse mosaico exige humildade. Podemos traçar correspondências de temas, reconstruir possíveis trajetórias de influência e propor cenários plausíveis, mas não podemos converter esses textos diretamente em documentação histórica no molde científico contemporâneo. Com base nessas premissas, podemos sintetizar vários pontos sobre o antes que os textos sumérios nos ajudam a visualizar. 1. Um quadro cultural no qual a civilização é entendida como fruto de uma mediação entre o divino e o humano. Em outras palavras, a própria origem da escrita, da lei e da técnica é narrada como uma dádiva ou legado com origem celestial ou subterrânea. Os Apkallu encarnam essa mediação. Não são meros mitos ornamentais, são para as comunidades que os preservaram, agentes explicativos de por que certas práticas, ofícios e cultos existem. 2. Uma atenção explícita aos riscos da transferência tecnológica e cultural. As narrativas não ignoram que técnicas podem gerar poder e perturbação social. O fato de o texto atrair o tema do ruído, do excesso populacional ou da violência, sugere que essas tradições refletiam de modo crítico sobre as consequências sociais das inovações. Em outras palavras, uma sociedade que inventou a escrita também pensava os efeitos morais e políticos desse feito. 3. Memórias de crises ambientais e sociais que podem ter cristalizado como mitos, lembranças de inundações regionais, de deslocamentos populacionais, de rupturas políticas, e que serviram como matrizes simbólicas para narrativas mais tardias. A repetida ocorrência de temas de inundação no Oriente Próximo torna plausível que catástrofes hidrológicas tenham alimentado mitos que, ao longo do tempo, foram reinterpretados em contextos teológicos diversos. 4. Um repertório simbólico que, quando transferido a outras tradições, foi ressignificado. A tradição dos vigilantes pode ser vista, em parte, como uma reusagem judaica apocalíptica de problemas antigos. Quem transmite saberes? Que limites regem o uso desses saberes? Que lugar cabe ao sagrado quando o mundo humano se transforma? As respostas variam conforme a teologia e as prioridades éticas de cada tradição. Esses pontos nos conduzem para uma resposta equilibrada à questão do título. Os textos sumérios não oferecem uma versão histórica dos vigilantes conforme são concebidos no livro de Enoque. Eles não provam a existência literal de anjos que desceram e ensinaram num sentido que satisfaça critérios modernos de prova empírica. O que eles revelam, de modo robusto e incontornável, é que muito antes de Enoque existir, havia no Oriente Próximo uma imaginação cultural construída em torno de seres intermediários que trazem saber, e que essa imaginação sustentava reflexões complexas sobre a origem da ordem, os riscos da técnica e a dinâmica entre deuses e humanos. Em outras palavras, os textos sumérios fornecem o palco cultural e simbólico, no qual a ideia de seres celestes que incidem sobre a vida humana já era perfeitamente inteligível, e onde ela poderia ser reformulada mais tarde, em narrativas apocalípticas ou monoteístas. A questão seguinte é: o que nos impede de ir adiante e afirmar conexões mais concretas? Primeiro, a fragmentação e a variabilidade dos textos. Segundo, a multiplicidade de canais de recepção que podem transformar imagens originais em novas interpretações. Terceiro,
A mudança de enquadramentos teológicos, um ponto que não pode ser subestimado. Em boa parte dos casos, traços formais semelhantes escondem agendas exegéticas e políticas distintas. Um mito que celebra um Deus como regulador do cosmos em Babela pode tornar-se, a muitos séculos de distância, um aviso moral sobre soberba e transgressão em um texto apocalíptico judaico. Quais implicações práticas isso tem para quem busca entender o antes? Primeiro, que a pesquisa comparativa é frutífera. Traçar pontos de contato entre Enuma Elish, Atrahasis, a lista de reis, e textos como Gênesis e Enoque, ajuda a mapear como sociedades antigas articulavam problemas fundamentais. Segundo, que é preciso metodologicamente combinar atenção ao detalhe linguístico, como a evolução de termos técnicos e nomes, a arqueologia material, onde e como materiais circulavam, e a história das ideias, que mostra como agendas políticas reescreveram mitos. Terceiro, que as hipóteses sobre memórias históricas subjacentes a mitos permanecem prováveis, mas não deterministas. Uma enchente pode alimentar um mito, mas isso não transforma automaticamente toda a narrativa em registro cronológico. Há ainda uma dimensão estética e existencial, que emerge com força quando lemos aquelas linhas tão antigas em que mãos humanas pressionaram a argila. Os textos sumérios recordam a condição humana diante do mistério, a necessidade de explicar, de legitimar, de ordenar. Eles mostram sociedades que, ao inventarem escrita e cidades, também inventaram mitos para manter sua própria história sob controle. E nesse gesto, há um traço que liga sumérios e autores de Enoque, ainda que por mediações complexas. Ambos buscam entender os limites do humano e do divino, e ambos imaginam mediadores que alteram o curso humano por meio do saber. O que muda é a leitura moral do gesto. Voltando à pergunta do início. Em que sentido, então, os textos sumérios revelam o que havia antes dos vigilantes? Revelam, primeiramente, um quadro mental e simbólico onde a ideia de mediadores entre céu e terra é naturalizada. Revelam, em segundo lugar, uma ambivalência do saber, emancipador e perigoso, que é tema recorrente nas histórias de transmissão. Revelam, finalmente, memórias sociais e ecológicas que poderiam ter provido matéria-prima para narrativas posteriores, mesmo que essas narrativas assemelhadas tivessem sido reconfiguradas em contextos religiosos diferentes. Ao encerrar essa travessia, podemos retornar à imagem que abriu nossa conversa: o tablete úmido, a cunha, o risco que resiste ao tempo. Essas marcas não nos dão todas as respostas, não nos dizem, com a objetividade que desejamos, se houve uma queda literal dos vigilantes, ou se os Apkallu eram anjos vestidos de peixe. O que elas fazem, e fazem com imensa potência, é nos colocar diante de um mundo antigo, cuja imaginação já articulava o problema que mais tarde se tornaria mitologema central em Enoque e em leituras do Gênesis: a tensão entre o dom do saber e o perigo de sua má utilização. Elas nos lembram que as grandes perguntas, quem somos, de onde vem o saber, até que ponto podemos transgredir, foram feitas muito antes de nós e foram respondidas de formas que ainda hoje nos falam. Se há um convite final dessas fontes é este: olhar para o passado com rigor e reverência, sabendo que mitos são depósitos complexos de memória humana, e em seguida, usar essa compreensão para ler tradições posteriores, com um olho atento às transformações. A história das ideias no Oriente Próximo Antigo é menos uma linha reta e mais uma massa de interseções. Zigurates que lançam sombras longas sobre decisões teológicas posteriores. Tabletes que viajam e se transformam. Figuras que reaparecem com nomes e juízos diferentes. E é nessa maleabilidade que reside sua maior riqueza como fonte para pensar, o antes dos vigilantes. Se este tema te deixou com mais perguntas do que respostas, e assim deve ser, compartilhe nos comentários qual aspecto mais te intrigou. Os Apkallu, como portadores do saber. A relação entre dilúvio mesopotâmico e o dilúvio bíblico? Ou a transformação teológica que converte um gesto civilizatório em narrativa de queda? Se quiser continuar essa investigação, inscreva-se no canal para acompanharmos outras viagens pelo barro das civilizações antigas e pelas camadas de texto que formam nosso passado.